A graça e a paz, em nome do Senhor Jesus. Esse é o nosso momento de confissão, momento este que confessamos as nossas falhas, os nossos erros, os nossos pecados. Aí na sua casa, curva sua cabeça, feche seus olhos e confesse ao nosso Senhor Jesus. Senhor Deus amado, nós nos colocamos diante de Ti e confessamos, Pai, as nossas falhas, os nossos pecados, os nossos erros. Dizemos a Ti, Pai querido, que somos gratos, Pai, que mesmo com todas as nossas falhas, temos em Ti, Pai, a certeza de que podemos receber o Teu perdão e a Tua misericórdia, Senhor. Senhor, nós Te agradecemos pela oportunidade de louvarmos, de agradecermos e dizermos a Ti o quanto somos gratos. Senhor, perdoa-nos, Senhor. Perdoa porque nem sempre temos agido como devemos agir, nem sempre, Pai, temos refletido a Tua presença, Senhor Jesus. Perdoa-nos, Senhor Jesus. Assim nós Te pedimos, Pai querido, e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Eu te vejo em tudo, na formação das nuvens tem você. Ouço o seu sussurro da brisa que vem do amanhecer. Nas ondas do mar, ouço a sua voz ecoar, e ao seu soprar posso ver criar a vida. Eu te vejo em tudo, na formação das nuvens tem você. Ouço o seu sussurro na brisa que veio do amanhecer. Na dança do mar, ouço a sua voz ecoar, e ao seu soprar posso ver brilhar a vida. Aleluia.
Tudo que eu vejo me faz lembrar você, do menor ao maior. Me faz lembrar você, tudo que eu sinto, o ar que eu respiro, só penso em você. Oh, aleluia. Tudo que eu vejo me faz lembrar você, do menor ao maior. Me faz lembrar você, tudo que eu sinto, o ar que eu respiro, só penso em você. Oh, aleluia, aleluia. Toda a criação a cantar. Aleluia. Toda a criação te louva. Toda a criação te louva. Toda a criação te louva. Graças a Deus, grandioso é o amor de Deus por cada um de nós. Que possamos ver Deus em todos os lugares, em todos os momentos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amados. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco sobre a importância do Espírito Santo na igreja. Quantos de vocês já se perguntaram qual a importância, qual a necessidade do Espírito Santo na igreja? E não é possível falar de Espírito Santo sem falarmos também da Trindade, que a Trindade é a junção dos três, né? Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo e Espírito Santo. Os três formando um único. E o Espírito Santo na igreja, ele tem um papel extremamente fundamental, um papel vital para a igreja, pois é por meio dele que temos o consolo. Ele é o consolador, ele é o ajudador, ele é o nosso guia. E a partir do momento em que somos guiados pelo Espírito Santo, estamos afirmando que não somos coagidos, e sim simplesmente nos deixamos ser levados por ele para aquele lugar que Deus quer nos conduzir. Então, meu querido, que possamos verdadeiramente dizer dia após dia: Espírito Santo, seja bem-vindo em minha vida. Que o Senhor possa te abençoar nesta manhã com essa canção. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me.
Senhor Jesus, como instrumento, Senhor Jesus, da tua paz, instrumento da tua graça, Pai, em nome de Jesus. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, transforma-me, enche-me. Fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, usa-me, Senhor, usa-nos, Senhor. A graça e a paz em nome do Senhor Jesus. Temos algumas causas a interceder nesta manhã, mas antes eu quero ler um verso bíblico que está no livro de Jó, capítulo 16, do verso 20 ao 21, em que nos diz: O meu intercessor é meu amigo, quando diante de Deus correm lágrimas dos meus olhos. Ele defende a causa do homem perante Deus, como quem defende a causa de um amigo. Damos graças a Deus por esta palavra nesta manhã. Que diante desse verso bíblico, irmãos, podemos enxergar a importância de intercedermos e orarmos. E nesta manhã temos algumas intercessões a colocarmos, que são elas: orarmos pelos profissionais da saúde, pelas famílias do mundo, pelas pessoas em situação de rua, por todos os enfermos
pela comunhão e santificação de todos os filhos de Deus. Você que está no conforto de sua casa, eu te convido neste momento a ficar de pé e feche seus olhos e em forma de clamor, vamos interceder a Deus por estas causas. Abra sua boca e fale verdadeiramente, porque Deus ele escuta os nossos pedidos, ele escuta as nossas orações. Amém? Meu Pai, em Tua presença nós nos colocamos e te pedimos proteção, Senhor. Te pedimos proteção aos profissionais da saúde que estão dedicando firmemente o seu tempo para salvar vidas, Senhor. Pai, que eles possam ser usados por Ti. Senhor, que o Senhor cuide de cada um, Senhor. Reverte, Pai, esses Teus filhos que estão na linha de frente com Teu manto sagrado, os livrando de todo e qualquer tipo de enfermidade. Porque Tu és um Deus bom, Tu és um Deus que protege, Tu és um Deus que guia, Paizinho. Paizinho, mais que tudo, Pai, entendemos, Senhor, que há tempo para tudo. E sabemos que Tu mandarás a cura no momento oportuno, no momento certo, Senhor. Oh, meu Pai, grandioso, Senhor, é o Teu amor pela humanidade, grandioso, Senhor, é a Tua misericórdia por cada um de nós. Obrigado, meu Deus, por ser esse Deus tão bom, Pai. Pai, também Te entregamos todas as famílias que neste momento estão sofrendo com a perca ou por ter algum ente querido enfermo que às vezes não está podendo os visitar, Senhor. Oh, Senhor, assim como diz no livro de Salmos, onde o salmista fala que Tu és o Senhor que é o nosso refúgio, Tu és o Senhor que é a nossa fortaleza. Oh, meu Deus, visita essas famílias. Oh, meu Pai, intercedemos, Senhor Deus, pelas pessoas que estão em situação de ruas, Pai. Pai, as pessoas que não têm para onde voltar, que Tua graça, Pai, os console. Pai, oramos, Senhor, por as pessoas que estão à margem da sociedade, meu Deus. Oh, meu Pai, levanta, Senhor, o melhor da humanidade, que possamos ser mais solidários uns com os outros, meu Deus. Pai, Te entregamos também em Tuas mãos todos os Teus filhos, Senhor, que estão enfermos em leitos de hospitais, Senhor. Pai, que o Senhor faça uma visita a cada um, trazendo uma cura espiritual, trazendo uma cura física, Senhor. Pai, mas que prevaleça a Sua graça preveniente na vida de cada um, Senhor. Obrigado por ser esse Deus tão bom, Pai. Tu és os médicos dos médicos, e cremos em Ti, Senhor, porque há o tempo para tudo. Oh, meu Pai, quão grandioso, Senhor, és Tu. Pai, eu oro nesta manhã por cada filho Teu. Oramos nessa manhã, Senhor Deus, por cada membro, por cada congregado, por cada visitante, por todos aqueles que confiam em Ti, Senhor. Oh, meu Deus, não é porque não estamos dentro de um templo, não é porque não estamos tendo contato físico que devemos estar dispersos no Teu amor, Senhor. Porque grandioso é Teu amor por cada um de nós. Oh, meu Deus, nos faz como Teu Filho Jesus, nos faz como os discípulos do Teu Filho, Senhor. Oh, meu Deus, que possamos pregar a Tua palavra, que possamos ser regidos pela Tua palavra em qualquer lugar e em qualquer momento.
que possamos levar o evangelho da reconciliação para todos aqueles que estão necessitados, Senhor, e mais do que tudo, Pai, nos dá, Senhor, a comunhão e santificação verdadeiras, Pai. Que possamos ser verdadeiramente, Senhor, entregues a Ti. Obrigado, meu Deus. Obrigado por ser esse Deus tão bom. Obrigado, Senhor, por cada bênção que o Senhor tem derramado na vida de cada um dos Teus filhos, Senhor. Te damos graças, Senhor, e te pedimos que em nome de Jesus, a nossa oração, a nossa intercessão seja ouvida por Ti, meu Deus. Amém, Senhor. Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Y ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar, y a tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Oh. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. Y a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las mareras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. En ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré tu poder, pues tuyo soy hasta el final.
A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Muito obrigado pela presença de todos nessa transmissão. Que Deus em Cristo possa abençoá-los. E hoje, nesse momento de celebração, nesse momento de ministração da palavra do Senhor, nós vamos falar um pouco sobre o tema Onde está o teu olhar? O nosso texto de hoje se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, verso de número 10 até o verso de número 11. E esse texto nos diz assim: E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado dele e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Os discípulos de Jesus estavam em um momento muito especial. Haviam acabado de receber as últimas instruções da parte do Senhor Jesus. E eu gostaria de fazer algumas perguntas para que nós possamos refletir e retirar a partir dessas perguntas algumas lições, alguns ensinos para a nossa vida. E a primeira pergunta é: quando o melhor acontecerá? Quando o melhor acontecerá diz respeito à expectativa que os discípulos de Jesus tinham com respeito ao futuro. O futuro baseado nas promessas que haviam com respeito à restauração do reino de Israel. Uma restauração baseada no restabelecimento da justiça, da igualdade, da paz e da prosperidade. Os discípulos de Jesus, assim como a maioria dos judeus, tinham a expectativa de que o reino de Israel seria restaurado. Como eu disse a vocês, restaurado em justiça, em igualdade, em paz e prosperidade. Essa expectativa era comum aos judeus porque a promessa de Deus é que a nação de Israel seria abençoada e sobre eles estaria a prosperidade de Deus e a manifestação divina para a humanidade. Os discípulos, então, estavam preocupados com respeito ao futuro. O que seria do futuro? O que aconteceria no futuro? Uma segunda pergunta que nós podemos fazer a esse texto é: o que esperar do futuro? O que esperar do futuro também nos fala sobre expectativas, mas não baseadas em uma promessa. Muitos de nós vivem a ansiedade neste momento de querer saber o que acontecerá com a humanidade, qual rumo que a humanidade tomará. Algumas pessoas buscam uma interpretação poética de tudo que está acontecendo e conseguem dizer que nós não seremos os mesmos a partir ou depois desse período de pandemia que a humanidade está vivendo. Outros têm uma visão mais sóbria com respeito ao que está acontecendo e entendem que, apesar de ser um momento de reflexão, também nos é um momento de advertência e de exortação quanto ao que temos feito de errado. O que nós temos feito nos nossos dias que tem provocado todo este mal na humanidade. Bem, são várias as interpretações que nós temos com respeito a este momento em que nós estamos vivendo. Os discípulos de Jesus tinham uma preocupação em relação ao tempo, quando as coisas, ou no momento exato, com respeito ao momento exato em que as coisas aconteceriam. Nós encontramos no versículo de número 6 de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, o texto nos dizendo: será este o tempo? Os discípulos interrogam Jesus com respeito ao tempo. E esse questionamento dos discípulos aconteceu por algumas vezes durante o ministério de Jesus. Quase sempre nos momentos em que Jesus se referia a eventos relacionados ao futuro. Os discípulos tinham uma preocupação em saber qual era o tempo exato em que as coisas aconteceriam. Algo também comum à humanidade. Nós temos a curiosidade de saber sobre o futuro.
sendo ele baseado em uma promessa que nos gera expectativa, como nós dissemos na primeira pergunta, refletimos sobre a primeira pergunta, ou simplesmente saber o que vai acontecer. Algo sem nenhum respaldo, algo sem nenhum fundamento, mas nós queremos saber. Essa ansiedade para saber sobre o futuro esteve presente no momento em que Jesus anunciou a sua morte, anunciou a sua partida também. Em João, capítulo de número 16, no verso de número 12, a Bíblia nos diz que Jesus adverte os seus discípulos dizendo: eu ainda tenho muitas coisas a falar, a revelar a vocês. Porém, vocês ainda não estão prontos e não podem suportar esta mensagem sobre o que eu tenho a revelar. Jesus estava se referindo a eventos futuros, porque o texto que antecede a esse texto, ou o contexto em que esse texto está inserido, nos fala que Jesus estava falando sobre os acontecimentos que se desenrolariam depois ou a partir da sua morte. Os discípulos não estavam preparados para receber toda a informação, mas ainda sem estarem preparados, eles tinham uma curiosidade com respeito a quando tudo isso aconteceria. Eles precisavam, ou entendiam que precisavam entender o tempo. Jesus chegou a dizer aos seus discípulos: um pouco e vocês me veem, mais um pouco vocês não me verão mais. E mais um outro pouco e vocês me verão novamente. E os discípulos ficaram se perguntando: o que significa isso? Um pouco aqui, um pouco ali, mais um pouco o veremos. Os discípulos, assim como todo ser humano, tinham uma curiosidade com respeito ao futuro. Os discípulos precisavam, neste momento em que estavam sendo instruídos por Jesus, ter uma visão correta com respeito ao propósito, ao plano divino para a humanidade. Então, no Evangelho de João, capítulo de número 16, Jesus consola os seus discípulos, dizendo que enviaria o Consolador. E agora, em Atos dos Apóstolos, Jesus, mais uma vez, reforça essa mensagem, dizendo que o Espírito seria enviado e eles receberiam poder do alto ao receber o Espírito Santo. Jesus adverte os seus discípulos, ou todo esse enredo, nos traz uma reflexão sobre qual a visão que os discípulos tinham com respeito ao contexto no qual eles estavam inseridos. Os discípulos precisavam ter uma visão correta quanto ao presente. Perceba que, naquele momento, eles estavam preocupados com o tempo, com o futuro, com as suas próprias expectativas em relação ao futuro, mas eles recebem uma instrução que nos faz pensar sobre a necessidade de pensar no agora e no contexto no qual nós estamos inseridos. Quais as lições nós podemos aprender com essa narrativa de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, do verso de número 10 e 11? A primeira lição que nós podemos retirar, e essa nos diz com respeito às nossas expectativas em relação ao que nós queremos, ao que nós esperamos tanto. Os discípulos esperavam, assim como todos os judeus da época, ou a maioria dos judeus, esperavam a restauração do reino de Israel. Os discípulos também compartilhavam dessa esperança e dessa expectativa. Um reino que seria restabelecido em justiça, em igualdade, em paz e em prosperidade. De maneira que eles estavam focados, neste momento da fala, em uma expectativa humana, em uma expectativa comum da época em que eles estavam vivendo. Quando nós pensamos demais naquilo que nós queremos, naquilo que nós desejamos para a nossa vida no futuro, isso nos faz ver com dificuldade e valorizar aquilo que nós já temos em nossa vida. Quando estamos demais focados naquilo que nós queremos para o nosso futuro, temos dificuldade de perceber e
valorizar aquilo que nós já temos no nosso presente. Uma segunda lição que nós podemos aprender é que quando nós pensamos demais no que queremos, nós temos dificuldade em perceber o que Deus tem reservado para nós. Qual é o propósito de Deus para nós? Quando estamos focados demais naquilo que nós achamos que é o bom para a nossa vida, que é o correto para a nossa vida, que é o comum para a nossa humanidade, nós fazemos parte desse comum. Estamos focados no que queremos. Nós não conseguimos perceber qual é o propósito de Deus, qual é o plano de Deus para nós. Querer saber quando as coisas vão acontecer, quando as coisas vão dar certo na nossa vida, não antecipa o acontecimento dessas coisas. Pelo contrário, gera em nós uma ansiedade que prejudica a nossa fé e nos faz viver ansiosos, esperando que o momento logo chegue e que logo aconteça. Estaremos sempre ansiosos e envolvidos na busca daquilo que nós queremos. Uma corrida frenética, uma vida espiritual, uma vida religiosa, sempre ofegante. Onde está posto o nosso olhar? Uma das perguntas que nós fizemos nos fala com respeito ao que esperar com respeito ao futuro e o que nós devemos entender com respeito ao presente. Os discípulos estavam em um momento em que Jesus estava sendo recebido no céu. E todos estavam olhando para o alto, observando Jesus subir, e de repente 2 anjos se posicionam ao lado dele e dizem o seguinte: por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo sendo recebido no céu também voltará. Um dia voltará. A atenção dos discípulos é tirada, o foco dos discípulos é tirado do momento em que Cristo vai sendo assunto aos céus, vai sendo recebido. Essa imagem dessa narrativa nos faz pensar sobre o quanto nós, cristãos, somos doutrinados constantemente sobre pensar em céu e inferno. Vivemos sempre entre esses 2 pontos, céu e inferno. Uma consciência religiosa que sempre está presa à ideia de um mundo futuro, de um reino futuro, de uma glória futura. Ou uma consciência que está atemorizada e pressionada com o medo do inferno, com o medo da condenação da morte eterna. Ao ponto de nós nos alienarmos quanto à vida terrena, quanto à nossa vida aqui. Por que é que vocês estão olhando para o alto? Os discípulos precisavam trazer a sua visão, o seu olhar para o contexto no qual eles estavam inseridos. Porque o propósito de Deus, o plano de Deus, aconteceria aqui, se desenrolaria aqui e por meio daqueles discípulos. Eles não poderiam estar alienados pensando simplesmente na volta do Senhor Jesus, na volta gloriosa do Senhor Jesus. Eles precisavam dar atenção agora a um novo momento da vida espiritual, da vida religiosa, que eles deveriam iniciar. Olhando para o alto e deixando o nosso olhar sempre fixo com essa visão apenas de um reino futuro, de uma glória futura, de uma salvação eterna, nós acabamos nos alienando e nos esquecemos da terra onde moramos. Nos esquecemos dos famintos, nos esquecemos das injustiças, dos marginalizados, dos abandonados, daqueles que sofrem, daqueles que estão perseguidos, daqueles que estão à beira da morte, daqueles que estão clamando por socorro e por salvação. Isso aconteceu em outro momento, quando a Bíblia nos diz que Jesus sobe ao monte e a passagem, o título é a Transfiguração. Jesus sobe ao monte e leva consigo alguns dos seus discípulos. Dentre eles estava Pedro. E a Bíblia nos diz que, estando no monte, Jesus se afasta um pouco para orar e, de repente, aparecem para Jesus Elias e Moisés.
E Pedro, vendo toda aquela glória, se aproximou e observou que Jesus estava transfigurado, estava resplandecente. E Moisés e Elias conversavam com Jesus. Nesse momento em que Pedro tem essa visão, constata o que estava acontecendo nesse momento, Pedro então sugere a Jesus, dizendo: fiquemos aqui, construamos uma tenda para o Senhor, uma para Moisés, outra para Elias, e fiquemos aqui sobre o monte. Mas Jesus, naquele momento, disse: Pedro, você cogita as coisas dos homens. Por que Pedro estava cogitando as coisas dos homens? Parecia uma boa intenção a de Pedro em permanecer naquele lugar que parecia ser tão bom, porque a glória de Deus estava presente ali. Porque a presença de Jesus naquele lugar era gloriosa, e Moisés e Elias, dois grandes homens do Antigo Testamento, um profeta e um outro profeta, um profeta usado poderosamente como Elias, e um outro profeta no qual a Bíblia chega, sobre o qual a Bíblia chega a dizer que não houve na história da humanidade nenhuma outra pessoa com quem Deus falasse face a face, como fez com Moisés. Tamanha era a intimidade de Deus com Moisés. Que cena gloriosa! A sugestão de Pedro, humanamente falando, parece uma loucura, ou espiritualmente falando, parece um absurdo, mas humanamente era algo totalmente cabível. Mas Jesus diz que Pedro estava cogitando das coisas humanas, porque o desejo humano é esse. Nós vislumbramos aquilo que é melhor para nós, aquilo que nós queremos, aquilo que vai nos trazer e vai nos colocar em uma zona de conforto. Jesus estava advertindo Pedro e o fazendo entender que o seu ministério não estava restrito àquele momento específico de glória, mas que ele deveria descer daquele monte e sair daquele momento glorioso, porque as multidões estavam lá embaixo esperando a Cristo, esperando o Salvador. Pedro estava feliz com a glória do monte. Jesus estava preocupado com os necessitados que estavam lá embaixo esperando o seu retorno. Jesus estava preocupado com os famintos. Jesus estava preocupado com todos aqueles que estavam à margem do convívio social e religioso. Jesus estava preocupado com os marginalizados. Pois o ministério de Jesus consistia justamente nisso, em curar os enfermos, em limpar os leprosos, em fazer com que os paralíticos andassem, manifestassem sinais e maravilhas e pregar o evangelho aos pobres. Jesus estava preocupado com as pessoas que o esperavam lá embaixo. E agora, no momento da transfiguração, os discípulos são novamente advertidos pela circunstância em si, pelo desenrolar dos acontecimentos, a dar atenção aqui, à terra, ao que estava acontecendo, no contexto no qual eles estavam inseridos. Os discípulos precisavam estar atentos aos famintos, às injustiças, aos marginalizados, aos abandonados, aqueles que precisariam ouvir a mensagem da salvação e ter esperança em Deus, aqueles que precisariam de reconciliação, a mensagem de graça, a mensagem de paz, a mensagem de amor, a mensagem de reconciliação precisava ser divulgada. Por isso, os discípulos são interrogados: por que vocês estão olhando para o alto? Essa visão daquilo que desejamos em relação ao futuro e em relação ao melhor que nós achamos para nós. Ela é colocada em xeque agora, ela é colocada em questão agora, e os discípulos são confrontados com esta pergunta: por que é que vocês estão olhando para o alto? Quem sabe hoje nós, os cristãos, recebemos e podemos entender essa pergunta como uma advertência divina, um ensino de vida para a nossa vida. Será que estamos fazendo corretamente ao manter os nossos olhos olhando para o futuro
pensando no que acontecerá, almejando o céu e nos esquecendo do contexto no qual nós estamos inseridos. E por que é que esses discípulos deveriam dar atenção ao contexto no qual eles estavam inseridos? É porque justamente nesse contexto eles seriam agentes divinos para manifestar a glória de Deus e fazer a diferença em meio à humanidade. A mensagem de Deus para nós nesse dia é uma só. Nós somos chamados para fazer a diferença, estando cheios do Espírito Santo, sendo movidos pelo Espírito Santo, sendo usados pelo Espírito Santo, sendo direcionados, recebendo sabedoria e permitindo que o Espírito Santo nos use como instrumentos valiosos na mão do Senhor, no tempo em que nós estamos, no nosso presente, no nosso agora. Será que estamos fazendo realmente a diferença enquanto cristãos? Os discípulos precisaram ouvir esta pergunta: por que é que vocês estão olhando para o alto? Eu faço essa mesma pergunta a todos vocês que estão nos assistindo e a mim mesmo eu faço essa pergunta. Por que é que, na maioria das vezes, nós, os cristãos, temos uma visão futurística das coisas e fixamos o nosso olhar apenas nessa visão de um reino futuro, nessa visão de uma glória futura, e nos esquecemos do que está acontecendo aqui e qual é a nossa responsabilidade neste mundo? Nós somos chamados hoje a essa responsabilidade. E a pergunta é: onde estão postos os teus olhos? Será que você, assim como os discípulos, está impressionado com a ascensão de Cristo, com a glória de Cristo, e se esqueceu com a dor dos necessitados, com a fome, com a nudez, com a insensibilidade e indiferença que muitos estão sofrendo, com o número de marginalizados crescente em nosso mundo, com a quantidade de injustiças que se multiplicam sobre a nossa humanidade. Qual é a nossa visão com respeito ao contexto no qual nós estamos inseridos? Nós somos chamados a um despertamento, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E então vocês serão as minhas testemunhas. Nós seremos testemunhas de Cristo neste tempo, nesta época. Este é o momento de anunciar o ano aceitável do Senhor, de proclamar à humanidade que em Deus a vida, a paz, a reconciliação, a salvação para todos, a salvação para todos. Filhos e filhas de Deus, onde está posto os vossos olhos? Para onde vocês estão olhando? Filhos e filhas de Deus, preocupados com o futuro? Preocupados com o vosso futuro? Preocupados com aquilo que vocês desejam, com aquilo que vocês querem para o futuro de vocês? Filhos e filhas de Deus, há um propósito maior, e o propósito do reino está clamando. Urge que atendamos este chamado. Somos chamados para fazer a diferença no nosso tempo e onde nós estamos. Que Deus em Cristo abençoe a todos vocês. Eu ministro uma palavra de bênção sobre todos, em